Olá, estamos com mais um programa da Business Innovation Center, BIC. Eu e a Sônia Fernandes. Tudo bom? Tudo bem, Sônia? Boa tarde. Para falarmos de um assunto extremamente relevante que interessa especialmente a comunidade de imigrantes residentes no estado de Massachusetts. E em especial, os indocumentados. Aqueles que até este instante, aqui neste estado, não têm a oportunidade de dirigirem seus veículos habilitados, devidamente licenciados. Isso porque o estado de Massachusetts, através da sua lei atual, a sua lei vigente, não permite que os indocumentados tenham acesso à sua driver license, à sua carteira de motorista. Este assunto de extrema relevância e que interfere na vida das pessoas que aqui residem, tanto os indocumentados quanto aqueles que já estão naturalizados, mesmo os americanos natos, já que a carteira de motorista para essas pessoas irá permitir não só mais qualidade de vida, mas efetivamente mais segurança também. O assunto entra em pauta entre os legisladores aqui do estado de Massachusetts, neste dia 5 de fevereiro que está chegando, Sônia Fernandes, que aliás é uma ativista social. A Sônia Fernandes tem participado ativamente de vários encontros, várias reuniões, envolvendo líderes, representantes da comunidade de imigrantes aqui no estado de Massachusetts. Sônia, é um assunto que está na pauta já há bastante tempo. Exato. E que deve ter seu desfecho neste dia 5 de fevereiro. Exatamente. Como você falou, é um assunto extremamente importante pelo fato que, como você sabe, o imigrante aqui nos Estados Unidos não pode fazer nada, ou não só imigrante. Os Estados Unidos foi feito, basicamente, desenhado a favor do automóvel. Aqui a gente não consegue fazer nada, não consegue sobreviver sem ter que dirigir. Você precisa fazer compras, né? O básico, as coisas básicas, no caso, fazer compra. O supermercado está localizado aonde? Você vai não conseguir fazer compras se não utilizar o carro. Não tem ônibus em todos os horários. Por exemplo, em Fall River, não se há ônibus no final de semana, até para ir na igreja. Tem que utilizar. Se você não mora perto da igreja, não vai conseguir chegar lá. Pelo fato que não tem ônibus. Até tem... estou envolvida também com essa organização que estão tentando implementar o ônibus no horário de sábado e domingo. Então, é um processo tremendo e uma coisa que você pode pensar que é simples, não é simples, não. Tem que passar, é uma burocracia danada, que eu nem vou entrar em detalhes aqui. Esse assunto que você está abordando, Driving Family Forward, já foi à frente dos senadores ali em Boston, setembro do ano passado, e agora eu fui convidada também em conjunto com a organização Cochera, que é organizada pelos espanhóis que moram na América, e mais exclusivamente com a Alicia, que é uma das representantes da Cochera em New Bedford. Ela estará indo juntamente com a Maria Fontes. A gente vai se encontrar com o representante Antônio Cabral. Às 12, o meio-dia a gente vai lá na State House conversar com ele e tentar convencer ele que tem muitos benefícios. O porquê que a gente, que Massachusetts deve aprovar essa lei. O Tony é senador pelo estado de Massachusetts. É o senador nos estados de Massachusetts, sim. Até espero que você possa ir com a gente também, pelo fato que quanto mais força, melhor, né? Porque é um assunto muito importante. E também gostaria de convidar o público que entra, não, se é um assunto importante, porque eu acho que é importante não só para as pessoas que estão documentadas aqui na América, mas para as pessoas que
não tem documentação. Pelo fato que tá bom, se essa legislação, esse ato, se for aprovado, o tanto de dinheiro que o Estado vai arrecadar. Já temos na América 15 estados que têm essa lei aprovada já. É claro que é um assunto muito controversial. E nos outros estados, só em Nova York, se você já foi olhar o tanto de dinheiro que o Estado arrecadou. Segundo estimativas, Sônia, dentro do que você traz, o estado de Nova York deve arrecadar algo em torno de 57 milhões de dólares. Exatamente. Apenas com a recente liberação da carteira de motorista para indocumentados. Estima-se que o estado da Flórida vai arrecadar pelos próximos 3 anos com a carteira de motorista para indocumentados algo em torno de 68 a 70 milhões de dólares. O estado de New Jersey, que recentemente também autorizou a carteira de motorista para indocumentados, está arrecadando apenas nesse pequeno prazo em que liberou a carteira até agora, em que estamos aqui abordando este tema, algo em torno de 12 milhões de dólares. São valores que podem ser ainda mais expressivos no estado de Massachusetts, dado o número de imigrantes que aqui reside, estima-se superior, inclusive, que muitos desses estados que nós acabamos de citar, e que tais valores poderiam ser revertidos em qualidade de vida e bem-estar para as pessoas que residem aqui neste estado. Aliás, dados do Migration Policy Institute, o MPI, indicam que esses números são recentes, mas ainda não há uma segurança absoluta em relação a eles, Sônia, porque é possível que esses números sejam ainda superiores. Mas estima-se que haja indocumentados no estado de Massachusetts algo em torno de 173 milhões de imigrantes. E destes, algo em torno de 173 mil. E destes, algo em torno de 20 mil, talvez até mais, apenas de brasileiros. São pessoas que, a partir do momento que puderem ter a sua driver license, a sua carteira de motorista, estarão efetivamente pagando taxas para a emissão da carteira, produzindo uma arrecadação maior de tributos e impostos no estado de Massachusetts. Afinal de contas, quando você tem a sua carteira de motorista neste local, você se sente estimulado a registrar o seu veículo também neste estado. Sem dúvida. E automaticamente o seguro para o veículo. Pelo fato que as pessoas... e também a tranquilidade. As pessoas não vão parar de dirigir, mesmo que essa lei não seja aprovada. Quem que garante que as pessoas que não estão documentadas vão parar de dirigir? Pois é. Aliás, as pessoas, muitas dessas que citamos como indocumentadas, não deixam de dirigir. A questão da mobilidade, que você citou há pouco, Sônia, é de extrema relevância e de fundamental importância. Isso porque não há como você tocar a economia, levar a sua vida, seja no aspecto econômico, seja no aspecto laboral, seja no aspecto social, como, por exemplo, ir para a igreja, sem você ter que passar pelos recursos da mobilidade urbana. E hoje, em se tratando de mobilidade, você tem, evidentemente, que várias formas de se transportar e se locomover, mas com o seu veículo passa a ser a preferencial. Você citou que há locais rurais, onde não há acesso para o transporte público coletivo, aqui no estado de Massachusetts, e existem dias da semana, como nos finais de semana e até feriados, em que também há uma limitação de transporte público. Sem dúvida. A sua vida social só segue, só vai adiante, se você tiver acesso ao seu veículo. E ninguém vai efetivamente deixar de dirigir se isso é necessário para a sua vida neste local. E também a estação, no inverno. Como que você vai conseguir sair de casa sem um automóvel, sem um veículo? O frio é demais, a neve é demais. As ruas não são desenhadas para você caminhar. Muitos locais nem têm acesso com segurança ao pedestre. Então, não sei o porquê que essa polêmica toda é contra o direito de ter
a licença. Existem vários movimentos favoráveis e movimentos contrários. Os movimentos contrários, basicamente, são argumentados pela bancada republicana. E existe um entendimento por parte de representantes dessa bancada e outras lideranças mais tradicionais aqui nos Estados Unidos, e a gente trata do estado de Massachusetts, que entendem que a presença dos imigrantes aqui neste local traz ameaças à sua segurança, à sua integridade, à integridade da sua família. A pergunta que eu deixo, Sony, no ar, nessa nossa abordagem aqui no Immigrant News, é a seguinte: se todos os imigrantes deixarem o estado de Massachusetts neste momento, eu não falo nem do colapso econômico, com o aspecto laboral, com a atividade dos imigrantes que estão aqui neste estado e que deixam de produzir e também provocar retorno em arrecadação de impostos. Mas, vamos lá, tratando da questão da segurança pública, a pergunta que eu deixo é a seguinte: se todos os imigrantes forem embora, o estado de Massachusetts vai virar o quê? O Éden? O paraíso? Não haverá mais crimes? Não haverá mais tráfico nem consumo de drogas? Não haverá mais assassinatos? Não haverá mais latrocínios? É evidente que não se deseja a ocorrência de crimes em nenhuma parte do mundo. Agora, está mais do que claro, e qualquer pessoa com um mínimo de bom senso e razoabilidade cognitiva, conhecimento, por mínimo que seja, vai entender que em qualquer parte do mundo a criminalidade existe, e aqui no estado de Massachusetts ela não é patrocinada única e exclusivamente, e muito menos massivamente, pela comunidade de imigrantes. Sem dúvida. Ou seja, a segurança segue preservada com o mesmo nível e a mesma intensidade, ainda que com a presença dos imigrantes aqui, sejam eles documentados ou indocumentados. Você acha que eu estou errado? Sem dúvida, não está errado, não. O triste que eu percebi quando eu fui fazer o depoimento em favor da Family Act para proibir os policiais a reportar as pessoas ilegais para a imigração, foi que você vê realmente as pessoas que estão opostas a uma lei tão proporcional, tão beneficente ao público, que realmente eles têm os direitos de sentir ter opinião, cada um tem a opinião que tem. Mas o que eu observei é que o racismo está tão grande que ele faz a pessoa ficar cega a os pontos favoráveis. O preconceito. O preconceito com os imigrantes. O preconceito com os imigrantes, ele cega a pessoa, ele não permite aquela pessoa a ver algo bom numa lei que venha beneficiar mais, não só o imigrante, mas as pessoas que residem aqui. Veja só, nós abordamos há pouco a questão do retorno em taxas e tributos, que será significativamente majorado, aumentado aqui no estado de Massachusetts. Veja bem, as pessoas, para não andarem indocumentadas aqui, e nós estamos tratando de casos concretos, de fatos reais, da realidade, o dia a dia, o cotidiano aqui em Massachusetts, para não andarem inabilitadas, não licenciadas, as pessoas vão fazer a sua carteira de motorista em outros estados. Exato. Vão a Maryland, vão a Connecticut, agora passaram a ir a Nova York, passaram a ir a New Jersey. Tem Connecticut, yeah. Há pessoas que vão fazer a carteira de motorista em Chicago, outras descem a Flórida e aí vai. Na Califórnia. Então, são valores, Sony, para concluir, são valores que deixam de ser arrecadados pelo estado de Massachusetts. Exatamente. E ainda você mantém estes indocumentados, quando motoristas, numa cifra oculta, totalmente desconhecidos. Além da questão econômica, que é fundamental e imprescindível, ou seja, valores que outros estados acabam recebendo em seu favor, em prejuízo ao estado de Massachusetts, porque Massachusetts acaba ficando apenas com a conta. O imigrante está aqui, então ele gera as despesas aqui.
mas o lucro ele acaba gerando em outro estado. Exato. Ele poderia gerar a despesa, mas também gerar o lucro aqui se houvesse esse lapso de inteligência dos legisladores e os políticos de Massachusetts e destes movimentos que são contrários à carteira de motorista para os indocumentados, porque os benefícios eles são infindáveis. E está forçando as pessoas a entrar nesse tipo de situação, porque se você for forçada a sobreviver, você tem que sobreviver. De uma maneira ou de outra, eu não estou condenando ninguém, porque se você tem outro estado que é um local, uma maneira de você adquirir o que você precisa para sobreviver, por que não, né? Infelizmente a situação é essa, mas se Deus quiser, dia 5 de fevereiro, essa Driving Family Forward vai passar. Convido a todos a entrar no site do Driving Family Forward e tirar o teu tempo. Se você não sabe inglês, escreve a pessoas que falam português, que nem o senador Cabral, Antônio Cabral. Ele fala português também, ele é descendente de Portugal, ele é imigrante, ele vai entender também. Mas se você não sabe, usa o Google, traduza e faz a tua parte. Se você quer que as coisas mudem, você tem que se mover, tem que se mobilizar e fazer a tua palavra, a tua voz ser ouvida. Ok. Importante abordagem. Sônia, quero agradecer, inclusive, a sua participação nesse processo, representando a comunidade de imigrantes. Certamente esta comunidade se sente muito bem representada por você e tantas outras pessoas abnegadas que desprendem o seu tempo em favor desta causa. E que, em favor destes imigrantes, os legisladores do estado de Massachusetts estejam iluminados pelo senso de justiça. E, acima de tudo, não só o senso de justiça com os imigrantes, mas com o próprio estado. Note que se você estiver licenciado com a sua carteira de motorista, você terá o seu veículo licenciado em seu nome também neste estado. Se você se envolver em um acidente de trânsito, você não vai, evidentemente, se evadir do local ou coisa que o valha com medo de não estar licenciado. Vai, logicamente, se permitir ser reconhecido neste local, se manter neste local até o atendimento da polícia. Até porque nós temos acompanhado um movimento dos próprios chefes de polícia em favor da emissão de carteira de motorista para os indocumentados. Era isso, Sônia. Abraço. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Grande abraço.